Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Vem com a gente. O Comitê Gestor da Internet divulgou esta semana o resultado de uma consulta pública sobre a regulação das plataformas digitais. O órgão recebeu mais de 1.300 recomendações, sugestões, que respondem a alguns questionamentos como o que a gente vai regular, como que vai ser feita essa regulação de plataformas e por quem será o órgão regulador, né, dessas plataformas. Mais detalhes com a Liz Nóbrega, que acompanhou a coletiva de anúncio desses resultados. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, né? O Comitê Gestor da Internet sistematizou todas as contribuições que eles receberam de 25 de abril a 20 de julho desse ano, né? Foram mais de 1.300 contribuições de todos os 4 setores que compõem o CGI. É o setor governamental, o terceiro setor, o setor empresarial e a comunidade científica e tecnológica. Então, todos eles fizeram contribuições para 43 perguntas que foram realizadas para tentar mapear aí quais são os consensos, quais são as divergências entre os setores e o que precisa ser estabelecido, o que precisa estar presente em uma regulação de plataformas. É importante a gente destacar que as perguntas abrangeram plataformas no geral, né? Plataformas de trabalho também, plataformas de redes sociais, que a gente vem falando muito aqui do PL 2630, da regulação de plataformas digitais, né? No âmbito das redes sociais, mas foi um escopo até um pouco maior aí dessas contribuições, e o relatório completo foi divulgado nessa semana. O primeiro eixo dessa sistematização traz quem regular, né? Ele se debruçou sobre a conceituação do que seriam essas plataformas digitais, quais são suas infraestruturas, quais são as suas características e quais delas deveriam ser reguladas ou não. E aí, nesse primeiro eixo, houve um forte consenso de todos os setores de que é necessário ter uma regulação assimétrica, ou seja, ter conjuntos de regras que vão englobar algumas plataformas e não outras. Isso já acontece, por exemplo, no Digital Service Act, que existe aí as plataformas muito grandes, né, com mais de 45 milhões de usuários, e outras obrigações para plataformas menores, até para poder criar um sistema competitivo, né, que as plataformas menores não precisem gastar muito para se adaptar às regras que estão impostas às maiores. Então, foi sugerido dentro dessas contribuições que aqui no Brasil também se pensasse numa regulação assimétrica a partir de critérios próprios, que podem ser, inclusive, o número de usuários das plataformas. Já o que deve ser regulado ficou no segundo eixo dessa pesquisa, né, e foi o eixo que recebeu mais contribuições, foram mais de 70% das contribuições recebidas foram direcionadas ao que deve ser regulado, e aí ele abarca questões centrais sobre os riscos que as plataformas trazem e como mitigá-los, né. É interessante que na coletiva de imprensa, uma das diretoras do CGI diz que não é uma pergunta, uma questão, se as plataformas trazem riscos, e sim quais são eles e como mitigá-los, né. E aí, dentro desses riscos, foram estabelecidos ameaças à concorrência, ao direito do consumidor, ameaças à soberania digital, ameaças ao trabalho decente por plataformas e também ameaça à democracia e aos direitos humanos, que aí entrou, uma forte questão sobre desinformação, discurso de ódio e tudo isso mais, né. No âmbito dessa democracia, foram elencados alguns prejuízos à liberdade de expressão, né, e foram pontuados 3 aspectos centrais que contribuem para a deteriorização do ambiente informacional, que é a coleta e o tratamento massivo de dados, o perfilamento, a microsegmentação dos conteúdos e os sistemas algorítmicos das plataformas, né, que são programados para aumentar esse tempo de engajamento. Entre algumas medidas que foram colocadas que podem mitigar esses riscos está o fortalecimento do jornalismo, que não foi um consenso entre os 4 setores, e também a transparência, que também não foi um consenso, porque parte do setor empresarial, né, que compõe aí as plataformas digitais, dizem que se aumentar a obrigação de transparência pode prejudicar o segredo comercial das plataformas. E por fim, entra aí como vai ser feita essa regulação, né, qual vai ser o órgão regulador, a entidade, é um grande nó aí que a gente tem no 2630, e aí foi colocado também na consulta pública, foram elencados dentro desse quem deve regular
3 possíveis combinações, né, 3 possíveis entidades. Uma seria uma criação de uma autoridade para a regulamentação, outro seria a criação de um sistema de governança e o outro seria uma criação de uma entidade de autorregulação. Tudo isso está lá no nosso site desinformante.com.br. A gente conseguiu conversar com os diretores do CGI, também elencar alguns consensos, alguns dissensos aí, e o que que tem que ser feito, né, como essas divergências têm que ser trabalhadas para que a gente possa futuramente ter uma regulação de plataformas digitais no Brasil e uma regulação que também convirja com outras regulações, como, por exemplo, a de inteligência artificial. Ana? Muito bom, Liz. Obrigada. Essa semana, a conta da primeira-dama Janja da Silva no Twitter, ou X, foi hackeada e o criminoso fez posts de ataques à própria Janja e também à honra do presidente Lula. A polícia está investigando, a Advocacia Geral da União acionou o Twitter para poder identificar, né, esse criminoso, o invasor, mas essa não é uma novidade, né, digamos assim, nas redes sociais. A misoginia e campanhas violentas, campanhas de ódio contra mulheres, especialmente mulheres, né, em posições de poder, em posições de destaque ou de decisão, é muito mais comum do que a gente imagina. A Nina Santos mandou um vídeo para a gente comentando sobre esse episódio, especialmente para o Papo Desinformante. Oi, Ana, oi, Liz. Pois é, o episódio dessa semana de invasão, né, da conta do Twitter X da primeira-dama, infelizmente expôs mais uma vez essa questão da misoginia na internet, que ao longo do tempo tem se mostrado um problema reiterado, né? A própria primeira-dama já tinha sido alvo de vários ataques, inclusive mais intensificados durante a campanha eleitoral, mas também as políticas ou as personalidades de esquerda não são as únicas que são alvo de misoginia na internet. A própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi também alvo de ataques, assim como a ex-primeira-dama Marcela Temer também teve imagens expostas em redes sociais. Então, esse é um problema que afeta todos os campos políticos e todas as mulheres que são personalidades públicas, o que mostra, de fato, a questão estrutural por trás desse ponto da misoginia na internet. E justamente por isso é que eu acho que a gente precisa, ao pensar nesse problema, discutir sim a necessidade de regulação para as plataformas digitais, porque certamente ter regras sobre como essas plataformas devem atuar, especialmente relacionados a temas considerados como sensíveis, é muito importante. Então, por isso eu acho que a regulação ela é de fato necessária e essencial para a gente enfrentar esse problema. Mas, por outro lado, eu acho que é muito importante também que fique claro que esse não é um problema criado pelas plataformas digitais. Certamente existem mecanismos nessas plataformas que acabam por incentivar ou dar mais visibilidade a esses fenômenos, mas a misoginia ela é um problema estrutural da sociedade brasileira, assim como de outras sociedades pelo mundo. Portanto, a gente precisa muito mais do que regulação de plataformas digitais para enfrentar esse problema. A gente precisa de processos de educação, de discussão contínua, de mudanças estruturais em diversos espaços da nossa sociedade, como os espaços de trabalho, por exemplo, para a gente enfrentar essa questão que é sim uma questão do digital, mas que é sobretudo uma questão histórica, social, cultural da nossa sociedade. Então, mais um episódio aí que pode, né, tornar esse tópico ainda mais relevante, ainda mais importante no debate público, mas entendendo que a gente precisa de uma frente para lidar com a questão digital, com a frente digital, digamos assim, desse problema, mas a gente precisa também encarar isso não como um problema digital, mas como um problema social. Acho que é um pouco isso que eu fico pensando ao ver esse novo episódio e queria terminar também recomendando aqui um livro que foi publicado esse ano, que é o livro Misoginia na Internet, uma década de disputas por direitos. É um livro que foi publicado por Mariana Valente, que é uma intelectual, pesquisadora, também diretora do Internet Lab, e que faz justamente um levantamento do que a gente tem hoje de arcabouço legal, do que foi desenvolvido aí na última década, do que ainda está faltando, de quais são os problemas que estão colocados, e pensa justamente para além da regulação, né? O que a gente precisa para além de boas leis para lidar com esses problemas. Então fica aí a recomendação para quem quiser ler um pouco mais sobre esse tema e esperamos, né, que a gente consiga que episódios como esse sirvam não apenas para a gente se indignar, mas para colocar isso de fato na pauta do dia e que a gente possa começar a construir soluções. Ótimo, Nina. Muito obrigada.
Essa semana, nós do Desinformante e o Alafia Lab, que é um laboratório de pesquisa sobre os impactos da tecnologia na sociedade, anunciamos que vamos trabalhar em conjunto a partir de agora. Você pode conferir mais informações lá no Desinformante BR, @Desinformante BR, no Instagram. A gente preparou um vídeo bem legal sobre o anúncio dessa novidade, contando mais detalhes sobre essa novidade. Obrigada pela audiência, até a semana que vem. Tchau!